Lucas 23:55, João 1:14, mais do que meramente ver 1 João 4:12. Veja, olhar, ver. 4. Epopteuo. Epopteuo, formada de ep, sobre, e uma forma de oral, ver, é usada para aludir a testemunhar como espectador ou inspetor. 1 Pedro 2:12. Nota: o substantivo correspondente epoptis, testemunho ocular, encontrado em 2 Pedro 1,16, era usado pelos gregos para se referir aos que tinham atingido o grau mais alto de certos mistérios, e talvez a palavra seja usada aqui de propósito em alusão aos que estavam na transfiguração de Cristo. Veja testemunho ocular. 10. Atenizo. Atenizo, derivado de Atenes, cansado, intento, denota fitar, ver intensamente ou firmemente. Catanoel. Catanoel, forma fortalecida de noel, perceber, cata, elemento intensivo, denotação da mente em aprender certos fatos sobre uma coisa, por conseguinte considerar Atos 7:31 e 32. Catoptrizo, derivado de catoptron, espelho, formado de cata para baixo, e ops, olho ou visão. Na voz ativa significa fazer refletir, refletir. Na voz média, refletir como um espelho. 2 Coríntios 3:18. Todo o contexto do capítulo 3 e a primeira parte do capítulo 4 de 2 Coríntios confirmam este significado. Nota: quanto ao termo epeidon, derivado de eforal, que ocorre em Atos 4:29, veja olhar, número 9. Quanto ao verbo proural, Atos 2:25, veja prever. Então, a palavra contencioso no grego é poroinos, adjetivo literalmente permanecer no vinho. Poroinos, então, é permanecer no vinho. Forma de para, em, e oinos, vinho. Poroinos, permanecer no vinho. Dado ao vinho. 1 Timóteo 3:3 e Tito 1:7. Tem provavelmente o sentido secundário dos efeitos da ingestão de vinho, a saber, briga abusiva. Por conseguinte, briguento, brigão. 2. Amachos. Amachos, adjetivo literalmente sem luta. Formado de a, elemento de negação, e mache, luta. Veio a denotar metaforicamente não contencioso. 1 Timóteo 3:3. Contenda, no grego é eris. Discussão, disputa, especialmente rivalidade, contenda, briga. Como na igreja em Corinto, 1 Coríntios 1:11. Também ocorre em Tito 3:9. Veja contenda em dissensão. 2. Paroxusmos. Paroxusmos. Em português, paroxismo, literalmente estimulação, excitação, por conseguinte estimulação de sentimento ou ação. Formado de para, ao lado de, elemento intensivo, e oxus, estímulo. Denota excitação, contenda excitada, Atos 15:39. O efeito da irritação, em outro lugar, aparece em Hebreus 10:24. Estimulamos ao amor, veja provocação. 3. Filoneikia. Filoneikia, literalmente amor de discussão, formado de filéu, amar, e neikos, discussão. Significa ânsia por contender, por conseguinte contenda, dita acerca dos discípulos. Lucas 22:24. 1. Amachos, literalmente não briguento, formado de a, elemento de negação, e mache, briga, combate, disputa. Significando primariamente invencível, veio a significar não contencioso. 1 Timóteo 3:3. 2. Filoneicos, cognato de a, número 3, é usado em 1 Coríntios 11:16, na Septuaginta consulte Ezequiel 3:7, obstinado. Notas 1. O termo eritheia, contenção, aparece em Filipenses 1:17, a expressão oi ex eritheias, que ocorre em Romanos 2:8, é literalmente aqueles da discussão, sendo
traduzido por contencioso, veja contenda. 2, porfia. 2. Quanto ao termo agon, competição, contenção, que ocorre em 1 Tessalonicenses 2:2, veja conflito. Contenda, no grego eris, discussão, contenção, briga, discussão, discórdia, é a expressão de inimizade, Romanos 1:29, Gálatas 5:20, pendências, porfias em Filipenses 1:15, Timóteo 6:4, contenda. 2. Eritia ou eriteia. Eritia ou eriteia. Veja porfia. 3. Antilogia. Antilogia, discussão, briga, discórdia. É usado em Hebreus 6:16, contenda. Veja disputar. 4. Mache, discussões, brigas, discórdias. É encontrado em 2 Timóteo 2:23, contenda. Veja combate a. 5. Filoneiquia, discussão, briga, discórdia. Aparece em Lucas 22:24, contenda. Veja contenda. 6. Logomachia, discussão de palavras. É encontrado em 1 Timóteo 6:4, contendas de palavras. A palavra contender no grego é atleo. Puxa, quase como ateu, né? Atleo. Engajar-se numa competição, em português atleta. Combater em jogos públicos, é usado em 2 Timóteo 2:5, milita nos jogos. Nota: em 1 Coríntios 9:25, o verbo agonizomai, que é traduzido como esforçar-se, é usado no mesmo contexto, luta nos jogos. Contraste com o número 3. 2. Diacrino, literalmente separar inteiramente, formado de dia, a parte, e crino, julgar, de uma raiz cri, que significa separação. Portanto, distinguir, decidir, resolver, significa na voz de média, separar-se de ou contender com, como o fizeram os circuncisos com Pedro, Atos 11:2. Como fez Miguel com Satanás, Judas 9, veja Judas 22, onde o pensamento pode ser o de diferir em opinião, diferir, discernir, duvidar, julgar, parcialidade, vacilar. 3. Epagonizomai, significa contender ou combater sobre uma coisa. Como combatente, ep, sobre ou acerca de, elemento intensivo, e agon, competição. Contender e combater veementemente. Judas 3, a palavra veementemente é acrescentada para transmitir a força intensiva da preposição. A palavra contentamento no grego é autarkeia, formado de autos, alto, e arquel, bastar, em português, autarquia. Autossuficiência, contentamento, satisfação é encontrado em 2 Coríntios 9:8, suficiência, 1 Timóteo 6:6. 2. Icanotes, é usado em 2 Coríntios 3:5, traduzido como capacidade. A palavra contentar-se, primeiro, arquel, significa primariamente ser suficiente, ser possuído de força suficiente, ser forte, ser o bastante para uma coisa, por conseguinte, defender, precaver-se na voz média, contentar-se com, satisfazer-se com salários, Lucas 3:14, com comida e roupas, 1 Timóteo 6:8. Com o que temos, Hebreus 13:5, negativamente alude ao descontentamento de Diótrefes, 3 João 10. 2. Suneudokel, em 1 Coríntios 7:12, significa contentar-se, veja consentir, número 6. 1. Autarques, como encontrado nos papiros, significa suficiente em si mesmo, formado de autos, por si mesmo, e arquel, como o autossuficiente, adequado, que não precisa de ajuda, por conseguinte contente, Filipenses 4:1. 2. Icanos, suficiente, traduzido como suficiente, icanos,
é suficiente, usado com poiel, fazer, ocorre em Marcos 15:15 e é traduzido por satisfazer a multidão, ou seja, fazer suficiente para satisfazer. Veja a capacidade. Autarqueia, contentamento, satisfação com que se tem é encontrado em 1 Timóteo 6,6. Quanto ao outro significado, suficiência, que ocorre em 2 Coríntios 9:8, veja contentamento. A palavra conter no grego é chorel. Chorel significa literalmente dar espaço, abrir espaço. Chora, lugar. Olha. Por conseguinte, no transitivo, ter espaço ou lugar para uma coisa conter, dito acerca das talhas de pedra, vasos de barro de grande bojo, que continham certa quantidade, João 2,6, de um espaço grande o bastante para conter várias pessoas, Marcos 2,2, do mundo que não podia conter certos livros, João 21:25, e letra B, ir, entrar, Mateus 15:17, ter lugar, entrar, João 8:37, vir. 2 Pedro 3,9, letra C, metaforicamente fala de recepção da mente, Mateus 19:11, ou no coração, 2 Coríntios 7:2. Veja ir, lugar, quarto, receber, vir. 2. Perieixo, literalmente ter círculo formado de peri em volta e eixo ter. Significa cercar, abranger, conter, como uma escritura contém detalhes. 1 Pedro 2,6. Alguns manuscritos trazem o verbo perieixo em Atos 23:25, literalmente tendo esta forma, entre aspas, tendo esta forma. Os manuscritos mais autênticos têm eixo, que é ter. Quanto ao significado secundário espanto, que ocorre em Lucas 5:9, literalmente o espanto o cercara, ou seja, o prendera. Notas 1, o verbo alegorel, que ocorre em Gálatas 4:24, é traduzido por se entende por alegoria, são alegóricas ara, ou seja, as coisas aplicam os fatos da narrativa para ilustrar princípios. 2. Em Efésios 2:15, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, é literalmente a lei dos mandamentos nas ordenanças. 3. Em Romanos 2:14, as coisas que são lei, é literalmente as coisas da lei. 4. Em 1 Coríntios 7:9, não podem conter-se, veja continência. Palavra conter, 2. Catapau, veja descanso, B, número 2. 2. Catecho, segurar firme, segurar para baixo, segurar evitando que levante, refrear, conter, é encontrado em 2 Tessalonicenses 2:6. Detém e resiste, em 2 Tessalonicenses 2:6, é dito que o homem do pecado é detido em seu desenvolvimento, em 2 Tessalonicenses 2:7, que resiste literalmente o restringente, o detentor, pessoa, coisa que restringe, contém, detém, impede. O artigo com o particípio presente, aquele que retém, pode se referir a um indivíduo, como na construção semelhante encontrada em 1 Tessalonicenses 3:5, o tentador, 1 Tessalonicenses 1:10, que nos livra, literalmente o livrador, ou a várias pessoas que apresentam as mesmas características da mesma maneira que o crente representa todos os crentes, por exemplo, Romanos 9:33, 1 João 5:10. O texto de 2 Tessalonicenses 2:6 fala de um princípio e o de 2 Tessalonicenses 2:7 fala que o princípio foi incorporado numa pessoa ou série de pessoas, o que é dito acerca da autoridade ou poder, em Romanos 13:3 e 4, uma frase que representa todos os tais soberanos. Provavelmente tais autoridades, isto é, os governos constituídos, são a influência detentora ou refreadora aqui insinuada, sendo as especificações designadamente retidas. Para uma exposição detalhada sobre este assunto, veja Notes 1 Thessalonians de Hogg Vini, páginas 254 a 261.
A palavra continência no grego é ekrateomai, que significa em, e kratos, que é poder. Força, literalmente ter poder sobre si mesmo. Ocorre em 1 Coríntios 7:9. Conter-se, ou seja, se lhes falta autocontrole. E em 2 Coríntios 9:25, se abstém. Entre aspas, se abstém. Veja temperança. A palavra continuamente, no grego é eistelos, literalmente até, ao fim, significa contínuo, constante, seguido. Ocorre em Lucas 18:5, que fala acerca das solicitações da viúva importuna perante o juiz iníquo. Veja também Mateus 10:22. Contraste com eos, telos, literalmente até o fim, 1 Coríntios 1:8. Mekritelos, com o mesmo sentido literal, Hebreus 3:6-14, e akritelos, Hebreus 6:11 e Apocalipse 2:26. 2. Diapantos. Diapantos é usado acerca de um período ao longo ou durante o qual qualquer coisa é feita. É dito sobre a permanência dos discípulos no templo depois da ascensão de Cristo. Lucas 24:53. A entrada regular dos sacerdotes no primeiro tabernáculo, Hebreus 9:6. Todo o tempo é constante sacrifício de louvor ordenado aos crentes. Hebreus 13:15. Veja também Mateus 18:10. 3. Eistodieneques, literalmente até completar dia por, e enenca, carregar, ou seja, até a continuidade ininterrupta, sendo usado acerca do sacerdócio contínuo de Cristo, Hebreus 7:3, e das ininterruptas ofertas de sacrifícios feitos sob a lei, Hebreus 10:1. É traduzido em Hebreus 10:12 por para sempre, acerca da sessão perpétua de Cristo à mão direita de Deus. Em Hebreus 10:14 fala dos perpétuos efeitos do seu sacrifício sobre os que são santificados. Veja sempre. Nota, o número 2 indica que certa coisa é feita ao longo de determinado período, e o número 3 ressalta a continuidade ininterrupta do que é mencionado. Veja continuar. B. Adjetivo. Adialeitos. É adialeiptus, certo? É um P ali, é um pi, né? Estava sendo confundido com um P ali, mas era um pi, não com R, né? Mas era um pi, então adialeiptus. Ininterrupto, incessante. A palavra continuar no grego é ginomai. Ginomai significa, letra A, começar a ser, sugerindo origem. Letra B, tornar-se, indicando entrada em um novo estado. Letra C, suceder, apontando efeito. Por conseguinte, com o significado da letra C, ocorre em Atos 19:10. Veja levantar-se. Número 2, diateléu, salvar para um fim, formado de dia, por, e teles, fim, terminar inteiramente. Quando usado acerca de tempo, continua por, é dito acerca do contínuo, jejum até o tempo mencionado. Atos 27:33. 3. Meno. Veja ficar. Verbos compostos com o verbo meno que tem este significado são os seguintes. 4. Diameno, continuar do princípio ao fim, ou seja, sem interrupção, formado de dia, através de, e o número 3 é dito acerca da mudez de Zacarias, Lucas 1:22, ficou, da permanência dos discípulos com Cristo, Lucas 22:28, da permanência da verdade do Evangelho com as igrejas, Gálatas 2:5, do imutável curso das coisas, 2 Pedro 3:4, da eterna permanência de Cristo, Hebreus 1:11,
veja permanecer. 5. Emeno, permanecer em, formado de em. E número 3. É usado acerca de ficar numa casa, Atos 28:30, nos melhores manuscritos. De permanecer na fé, Atos 14:22, na lei, Gálatas 3:10, no concerto de Deus, Hebreus 4:9. 6. Epimeno, literalmente permanecer sobre, ou seja, além, formado de ep, sobre, e o número 3, continuar muito tempo, ainda ficar, é usado acerca de continuar a perguntar. João 8:7, a bater, Atos 12:16, na graça de Deus, Atos 13:43, no pecado, Romanos 6:1, na bondade de Deus, Romanos 11:22, na incredulidade, Romanos 11:23, na carne, Filipenses 1:24, na fé, Colossenses 1:23, na doutrina, 1 Timóteo 4:16, em outros lugares, diz respeito a ficar num lugar, veja ficar, permanecer. 7. Parameno, permanecer perto ou próximo, formado de para, ao lado de, e o número 3, por conseguinte, continuar ou perseverar em qualquer coisa. É usado acerca da incapacidade dos sacerdotes levitas continuarem, em Hebreus 7:23, da perseverança na lei da liberdade, Tiago 1:25, é traduzido em Filipenses 1:25 por permanecerei. Segunda cláusula nos melhores manuscritos. Veja nota 1 e 1 Coríntios 16:6. 8. Prosmeno, permanecer com, formado de pros, que significa com, e o número 3, continuar com uma pessoa. É dito acerca das pessoas para com Cristo, Mateus 15:32 e Marcos 8:2. De permanecer em súplicas e orações, 1 Timóteo 5:5, veja ficar, permanecer, primeiro, unir. 9. Proscarterel, literalmente ser forte para com, formado de pros, que significa em direção a, usado intensivamente, e carterel, que é ser forte, significa ser forte. Persistir em ou perseverar em, ser continuamente firme com uma pessoa ou coisa. É usado acerca de permanecer em oração com outras pessoas, Atos 1:14. No ensino dos apóstolos, Atos 2:42. No templo, Atos 2:46. Perseverando unânimes, o advérbio representando a preposição intensiva em oração no ministério, Atos 6:4. De Simão, o mágico que ficou com Felipe, Atos 8:13. Em Marcos 3:9, Atos 10:7, significa servir, seguir de perto, em Romanos 13:6, atender continuamente, veja atender, esperar em estar. 10. Dianunctereo, passar a noite toda, formado de dia, através de, e nux, noite. Continuar toda a noite, encontrado em Lucas 6:12, acerca do Senhor passar a noite inteira em oração. Notas: o verbo diatribo, permanecer, ocorre de acordo com manuscritos inferiores, em João 11:54, esteme, estar, em Atos 26:22, catizo, sentar-se, em Atos 18:11, parateino, estender, estirar, em Atos 20:7, parameno, ficar junto com, e Filipenses 1:25. Alguns manuscritos têm o verbo sumparameno, o qual marca a diferença do precedente verbo meno. 2. Em Romanos 2:7, com perseverança, é literalmente de acordo com a paciência. 3. Em Apocalipse 13:5, o verbo poieo, fazer, é traduzido por continuar. Contradizente. A palavra contradizente no grego é antilego. Anti-falar, né? Que lego é falar, né? Dizer, né? Contradizer. Contradizente. Antilego é contradizer, opor. Literalmente, dizer contra. É usado em Romanos 10:21, Tito 1:9, em Tito 2:9, diz respeito a escravos em relação a seus senhores. Moulton e Milligan, em Vocabulary of the Greek Testament, ilustram
ilustram de papiros. O sentido mais forte de antilego em Romanos 10:21, veja contradizer, responder. 2. Anteipon, que serve como tempo auristo do número 1, é traduzido em Lucas 21:15 por contradizer, em Atos 4:14 por dizer em contrário. Antilogia é contradição. Cognato de A, número 1, é encontrado em Hebreus 12:3 e Judas 11. Oposição em ato parece estar implícito nestes dois lugares, embora este sentido seja questionado por alguns, é confirmado por exemplos retirados de papiros. Moulton e Milligan, Vocabulary of the Greek Testament, veja contenda, contradizer, disputar. Anantirretus, literalmente não ser falado contra, formado de A, elemento de negação, N, elemento eufônico, anti, contra e retus, falado. É traduzido em Atos 19:36 por não podendo isto ser contraditado. Anantirretus, correspondendo a C, é traduzido em Atos 10:29 por sem contradizer, poderia ser traduzido por inquestionavelmente. Palavra contradizer, antilego, literalmente falar contra, formado de anti, contra e lego, falar. É traduzido em Atos 13:45 por contradizer, veja contradizente, falar. Antilogia, cognato de A, é traduzido em Hebreus 7:7, 12:3 por contradição, veja contenda. Contradizente. Palavra contrário, anti-queimai, ser contrário, formado de anti, contra e queimai, jazer, ocorre em Gálatas 5:17. Primeiro, para, ao lado de, significa ao lado de, tem o significado de, ao contrário de, em Atos 18:13, Romanos 11:24, diferente de, entre aspas, é diferente de, e está em Gálatas 1:8. 2. Apenante, literalmente, entre aspas, de fronte a, em oposição a, fecha aspas, formado de apo, que significa de, e enantios, que significa contra. Em Mateus 27:61 é traduzido por de fronte, em Mateus 27:24 e Romanos 3:18 por entre aspas, diante de. Em Atos 3:16 por entre aspas, na presença de. Em Atos 17:7 por entre aspas, ao contrário de. Nota: os manuscritos mais autênticos têm em Mateus 21:2 o termo catenante, que significa de fronte a. C. Adjetivos. No grego, enantios significa em frente a, em contraste com. Entre aspas, né, em frente a, em contraste com. Formado de em, que significa em, e antios, que significa contra. É usado primariamente acerca de lugar, Marcos 15:39, de um vento contrário, Mateus 14:24 e Marcos 6:48 e Atos 27:4. Metaforicamente contrário, hostil, como o adversário antagônico, Atos 26:9, Atos 28:17, contra. 2. Upenantius, formado de upo, debaixo de, e o número 1 oposto a, contrário a, é usado acerca de aquilo que é contrário às pessoas. Colossenses 2:14, como substantivo adversários, Hebreus 10:27. Palavra contristar, no grego é lupe, que significa dor corporal ou mental. É usado no plural somente em 1 Pedro 2:19. Entre aspas, agravos. Porém, aqui representa por metonímia, entre aspas, coisas que causam dor, injustiças, ressentimentos. Daí a tradução da ara, que, entre aspas, sofrer injustamente, em Hebreus 12:11, é traduzido por, entre aspas, tristeza,
literalmente, entre aspas, de pesar. Veja carregado, tristeza. Verbos. Primeiro, lupel. Lupel, cognato de A, denota, letra A, na voz ativa, entre aspas, causar dor ou pesar, afligir, fazer sofrer. Ocorre, por exemplo, em 2 Coríntios 2:2, duas vezes, vozes ativa e passiva, 2 Coríntios 2:5, duas vezes, 2 Coríntios 7:8, Efésios 4:30, acerca de entristecer o Espírito Santo de Deus que habita no crente. Letra B, na voz passiva, ser entristecido, entristecer-se, tornar-se triste, estar triste. Pesaroso, aflito, ocorre, por exemplo, em Mateus 14:9. Mateus 14:9. Veja carregado, entristecer e tristeza. 2. Sunlupel ou sulupel. Sunlupel ou sulupel. Isso aqui é slupel, é sulupel, isso mesmo. É usado na voz passiva em Marcos 3:5, entre aspas, condoendo-se, fecha aspas, né? O aflito juntamente com uma pessoa, dito do, entre aspas, pesar de Jesus diante da dureza do coração daqueles que criticaram sua cura feita no dia de sábado. Aqui parece sugerir a natureza simpatizante do seu pesar por causa do dano imposto nestes mesmos. Alguns aventam que a partícula sum indica a combinação do pesar com sua ira. 3. Stenazo, gemer, aludindo a um sentimento de pesar interior e tácito, é encontrado em Marcos 7:34, suspirou. Notas 1. O verbo diaponel, trabalhar com labor, na voz passiva, está penosamente perturbado, é traduzido em Atos 4:2 por condoendo-se e em Atos 16:18 por perturbado. Veja perturbar. Em alguns manuscritos ocorre em Marcos 14:4. 2. O verbo prosoctizo, estar com raiva, é traduzido em Hebreus 3:10 pelo verbo indignar-se. Veja indignar-se.